Gelson Miola, presidente do Sindiloja, Sindicato do Comércio Varejista do Alto Uruguai Gaúcho e vice-presidente da FEComércio. Bom dia, seja bem-vindo, José. Bom dia, é um prazer estar com os amigos do AU Online, pela primeira vez ao vivo aqui com os senhores, poder falar sobre o comércio de uma forma geral, especialmente para os nossos associados, representados, que estão aí em 25 municípios da nossa grande região do Uruguai. E como é que consegue dar essa cobertura? 25 municípios, e você tem outra atividade também, né? Não é uma exclusividade só. Como é que consegue isso? É verdade, nós temos um trabalho que é voluntário, né? A nossa diretoria toda, ela não é remunerada, então quando se faz pela causa do comércio, né? A nossa atividade, ela anda paralelo, né? Mas nós temos outras atividades, porque o que acontece, Luiz e Leandro? As entidades hoje, elas assumiram protagonismos em diversas áreas. Elas não estão mais somente nas atribuições para as quais elas foram criadas. Por exemplo, o caso do Sindiloja do Alto Uruguai, nós temos a concessão, a carta de outorga do Ministério do Trabalho para fazer as convenções coletivas de salários, de horário do comércio. Toda essa legislação trabalhista, essa relação capital e trabalho é feita pelo sindicato, né? Patronal, juntamente com o sindicato laboral. Nós somos as entidades que têm essa outorga e a definição para fazer essa relação capital-trabalho acontecer da forma harmônica, pacífica, ordeira, adequada e equilibrada para ambos os lados, né? Mas as entidades, como eu dizia, elas estão envolvidas em outras atividades. É o nosso caso também, assim como as demais entidades aqui de Erechim. Hoje nós estamos na segurança pública, nós criamos o CODER, por exemplo, o CODER que foi criado unindo todas as entidades. Nós lá atrás criamos o projeto Sentinela, que agora é Programa Sentinela de Segurança Pública, que conseguiu colocar Erechim num patamar fantástico em relação à segurança pública. Hoje somos referência, inclusive, não somente aqui no estado do Rio Grande do Sul, mas no país. Hoje, Luiz e Leandro, nós temos o município de Erechim com algo fantástico. Em municípios iguais ao nosso, para te teres uma ideia, não tem nada parecido no Brasil com o nosso programa Sentinela de monitoramento e cercamento eletrônico, né? Aí as entidades se envolvem no CODER, por exemplo, que são 7 grupos de trabalho, né? E ali nós temos segurança pública, assistência social, desenvolvimento econômico, todas as atividades que se referem ao crescimento e ao desenvolvimento do município, né? Então, a gente usa o nosso tempo para isso. A FEComércio também, por outro lado, nos toma bastante tempo. Nós temos 3 a 4 reuniões mensais em Porto Alegre, né? Aí nós temos Brasília, aí nós temos São Paulo, aí nós temos o Rio de Janeiro, onde a CNC atua, que é no Brasil inteiro. A FEComércio e, por consequência, seus sindicatos, né? E nós somos um sindicato, nós temos responsabilidade. Então, o nosso tempo é dedicado à nossa comunidade. Para fazer parte desse sindicato, qual é os pré-requisitos? Para fazer parte do Sindilojas, né? Primeiro tem que ser um lojista, né? Primeiro passo, ser um lojista. Aí ele pode se associar ao sindicato, né? Ele pode ser representado e pode ser também associado. Para ser associado, basta nos procurar, atender a legislação, né? Ele sendo lojista, ele vai atender. E aí procura na sua diretoria, pode se associar, pode participar da diretoria. Claro, existem a cada 4 anos, nós temos eleição, né? Sim. Pode participar de uma chapa, ou enfim, quantas chapas forem necessárias, e fazer parte da diretoria do Sindilojas, né? É aberto a todos que queiram, né? E nós, aliás, nós convidamos, porque a sucessão, Leandro e Luiz, nas entidades também é um problema. Como falávamos anteriormente, a sucessão familiar, tanto no campo quanto na cidade, ela é problemática. Nas entidades também, vejam os senhores, que a diretoria do Sindiloja se confunde com a diretoria da CDL, da Associação Comercial e outras. Então, porque são poucos os voluntários e o nosso trabalho é voluntário, então nós temos dificuldade em trazer material humano para dar sequência às nossas entidades. Então, a sucessão nas entidades também é um problema. E todos, então, por isso, são bem-vindos a buscarem as suas entidades e participar. Nós temos um município aqui com 105 mil habitantes em números aproximados, né?
mas vejam, senhores, que a responsabilidade recai sempre sobre os mesmos ombros, né? Nós precisaríamos mais ombros para dividir esse peso, porque quando você divide esse peso em mais ombros, mais pessoas, ele se torna mais agradável, menos pesado. Então, todos são bem-vindos às entidades. Eu falo aqui pelo Sindiloja, eu tenho certeza que as entidades, as demais, também pensam da mesma forma. Bom, presidente, eu também quero agradecer primeiramente mais uma vez a sua disponibilidade de estar aqui conversando conosco ao vivo nessa manhã e lembrar aos nossos espectadores que, se tiverem perguntas, podem participar do nosso programa aqui, da nossa conversa nessa manhã. São 7h34. Presidente, um assunto que está em pauta nesse momento nacional é a distribuição de uma lei que está nesse momento no Senado Federal, em que deve afetar diretamente o sistema FEComércio, né? Principalmente o SESC e SENAC, que aí poderão ter corte de unidades com a retirada de pelo menos 5% dos seus recursos para a Embratur, que seria em propagandas do governo federal do Brasil, divulgadas no exterior, né? Esse dinheiro seria gasto no exterior com propagandas do governo federal. O senhor tem sido uma voz aqui de Erechim, da região do Alto Uruguai, na FEComércio, representando a nossa região, defendendo a gente aqui. Como é que o senhor vê essa situação e como é que está a preocupação da FEComércio com esse problema, com esse fato aí que está acontecendo? Né? Bem, nós fomos tomados de surpresa quando nós tivemos esse projeto de lei colocado em pauta, pois todos sabemos que os braços sociais da FEComércio, o SESC e o SENAC não são diferentes com outras confederações. Eles prestam um trabalho voluntário e, em muitos casos, voluntários e também gratuitos para muitos cidadãos, né? Cidadãos brasileiros que podem usufruir dos serviços tanto do SESC quanto do SENAC de forma gratuita, né? Nós temos trabalho social fantástico e veja que você tirar 5% dos recursos do SESC e do SENAC para divulgar o país lá fora, bom, primeiro que o Brasil por si só já se divulga com seus recursos naturais, seu povo acolhedor, pacífico e ordeiro. Nós precisamos ter aqui no Brasil, para nós atrairmos mais turistas, uma segurança que funcione. Nós temos que andar pelas ruas, sentir segurança, né? Nós temos que ter leis que sejam respeitadas, nós temos que ter um país que seja confiável, né? Que o turista possa vir para cá e se sentir em casa. Por outro lado, para nós divulgarmos o país lá fora, buscar algo que ainda não está nas nossas mãos, não está no nosso controle, e para isso abrirmos mãos de postos de trabalho que serão fechados diretamente, serão mais de 100 unidades do SESC e do SENAC que serão fechadas no país, serão milhares de desempregos, quer dizer, então nós apostarmos no duvidoso, deixando certo que nós já temos, não me parece ser coerente, né? Se nós pegarmos, por exemplo, a cidade, eu vou citar o caso de Poconé, no Mato Grosso. Poconé é um município que vive basicamente do SESC. Se nós fecharmos a unidade do SESC em Poconé, Mato Grosso, nós praticamente acabamos com a cidade, né, com o município. Tal é a importância que o SESC tem no município de Poconé. Lá, por exemplo, tem um complexo turístico do SESC e lá tem também a maior área de preservação ambiental particular do país, que ela pertence ao SESC. Para os senhores terem uma ideia, são 160 mil hectares de área preservada dentro do Pantanal Mato Grossense. Um trabalho fantástico que o SESC faz em Poconé. Então, se nós fecharmos uma unidade dessas, nós acabamos com a economia da cidade. Nós deixamos as populações ribeirinhas lá e desassistidas. Quer dizer, então você apostar no duvidoso, deixando o certo de lado, não me parece ser coerente. Então nós vamos deixar de oferecer à comunidade muitos serviços, nós vamos perder diversas unidades, tanto do SESC e do SENAC, e o desemprego realmente ele é imediato. Na tentativa de buscar, talvez, divulgar o país lá fora. Mas o Brasil tem outras formas de ser divulgado, né? Nós precisamos de um país que as pessoas possam vir para cá, sentir segurança, né? Ter tranquilidade, gostar do nosso país. Elas já têm essa afinidade pela nossa questão cultural. Nós somos um povo acolhedor, né? E nós temos recursos naturais belíssimos. Então, o país já, por si só, se divulga. Não precisamos fechar postos de trabalho para divulgar o país lá fora. E está encontrando eco esse questionamento
no setor público. Bem, a nossa preocupação, porque o que o FEComércio está fazendo no sentido de mexer? Alguém vai ter que fazer alguma coisa. Na verdade, nós estamos trabalhando, buscando para começo em todas as unidades do SESC e do SENAC do país, buscando assinaturas, né? Já temos milhões de assinaturas já buscadas, né? Assinadas. Nós temos um trabalho feito junto aos senadores, né? Porque infelizmente pela Câmara dos Deputados já passou, e agora nós estamos trabalhando nos senadores para que isso não aconteça. Então a FEComércio de todos os estados está muito preocupada com isso, e nós lamentamos que tenha já tido esse respaldo pela Câmara dos Deputados. A nossa agora preocupação é em barrar isso no Senado. Há possibilidade? Há possibilidades. Por exemplo, os nossos senadores aqui do Rio Grande do Sul são contrários a essa lei, né? Mas o Senado são mais de 80 senadores, né? 81 senadores, que aí todos têm seus interesses. A Embratur, por exemplo, tem os interesses dela, né? Agora, eu reitero, nós tirarmos recursos do SESC e do SENAC que geram postos de trabalho e serviços gratuitos às comunidades onde estão presentes, é lamentável, na tentativa de trazer turistas para o Brasil. Temos outras formas de atrair turistas para o Brasil. Bom, presidente, tem os nossos ouvintes já participando aqui, por exemplo, o Valdecir, ele está dando bom dia e está destacando essa sua fala, ele diz, olha, é verdade, presidente Miel, o Brasil ainda tem muito que mudar, a gente tem que investir realmente em segurança e também na educação, que é oferecida aí pelo SESC, pelo SENAC, né, antes de fazer essas coisas. É a nossa opinião do nosso espectador, e você pode participar ao vivo com a gente. São 7h40 da manhã, Luiz. Eu estava vendo promover e desenvolver o comércio regional. Porque quando se fala em sindicato, daí que é só uma questão de direito. Não, mas vocês têm um planejamento também, até de, por exemplo, nós estamos em 2023, já entrando em junho, mas já tem uma escala, qual é o fim de semana que vão trabalhar, de que forma, como é que é feito esse trabalho? Bem, vamos falar então da convenção coletiva de horários, por exemplo, né? Nós temos a cada final de ano, onde a gente planeja o exercício do ano seguinte, né? E o comércio de Erechim e região, eu digo sempre que nós estamos muito bem, obrigado. Por quê? Nós, se formos olhar, nós temos todos os dias, considerando de segunda a sexta-feira, Luiz, Leandro e telespectadores do Bom Dia, aliás, do AU Online, nós temos todos os dias, de segunda a sexta-feira, o horário das 8 da manhã às 8 da noite, são 12 horas, das 8 às 20 horas. Então, são 12 horas em que o comércio pode abrir, né? De segunda a sexta. Sábado, todos os sábados pela manhã. E os sábados à tarde, inúmeros sábados também são possíveis de trabalhar, né? Além de diversos domingos durante o ano, tá? Além de todos esses horários convencionados, qualquer empresa que queira trabalhar fora desses horários, basta procurar as entidades, basta procurar o Sindiloja, e nós levamos essa demanda para discutir com o sindicato laboral, e a gente sempre busca um meio de atender. O objetivo das entidades, posso falar aqui apenas pelo Sindiloja, é permitir que todos possam trabalhar nos horários que quiserem, né? E que seja viável também manter os colaboradores, porque quando você ultrapassa, digamos, os horários convencionados, você já tem horas extras, você já tem um custo maior. Então, aí o empresário coloca no papel a viabilidade de trabalhar, então, em horários estendidos. Mas nosso objetivo, enquanto entidade, Luiz, Leandro e telespectadores do AU, é permitir que todos possam trabalhar quando acharem adequado, quando a economia permitir, for viável, porque ninguém vai abrir suas portas tendo um custo elevado para não vender, né? Tomar prejuízo. Então nós procuramos sempre ser facilitadores. Presidente, nós vivemos aí um momento da pandemia, né? Agora o comércio começa a se recuperar também depois desse impacto lá de 2021, 2022, mas também que provocou muita mudança no jeito de atender as pessoas, principalmente com o atendimento online, as compras online, prejudicando o lojista físico diretamente, que as pessoas passaram a deixar de comprar na loja para comprar na internet. Como é que está essa situação hoje? Como é que está a conversa de vocês para que o lojista aqui da nossa região, ele foi muito impactado com isso, ele volta agora, como é que está essa situação pós-pandemia do nosso setor lojista?
Bem, então, falando sobre pandemia aos telespectadores do AU, ao Luiz, que eu tenho o prazer de conhecer hoje, aqui não lhe conhecia. O Leandro, a gente já tem uma relação mais longa de outros veículos de comunicação, né? Então, mas é um prazer estar aqui, até porque nós estamos também agora com o nosso boletim, o boletim do Sindilógia da FEComércio a cada 15 dias, ou de repente possa se tornar semanal, ou de repente mensal, não sei, a gente vai estudando essa questão. Mas falando sobre pandemia, nós, enquanto sindicato, nós até procuramos o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, na época, em 2021, justificando, na época, que as medidas do governo do Estado não eram comprovadas, né? Em que se você fechasse o comércio, você não propagava o vírus. E aquela coisa toda que aconteceu, todos lembram, de discursos que não se confirmavam, uso de máscaras, às vezes exagerado, fechar portas, lacrar portas, fechar comércio, aquilo nada se sustentava. O Sindilojas entrou junto ao Tribunal de Justiça, nós e mais 14 sindicatos patronais do Estado, com assessoria da FEComércio, né, e o escritório do Flávio Bino Filho, que é o assessor da FEComércio, né, buscamos o Tribunal de Justiça, justificando e provando que aquelas medidas restritivas não melhoravam em nada o cenário pandêmico. Ineficazes, como hoje nós sabemos que foram. O tempo é o fiel da razão. E mostrou quantas inverdades tinham. E nós tínhamos inverdades aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Mas, infelizmente, o Tribunal de Justiça não entendeu assim. Sabemos que tem muitos interesses por trás, mas nós cumprimos o nosso papel. Fomos lá, pleiteamos, justificamos, provamos por A mais B que as medidas não restringiam a propagação do vírus, né? Mas infelizmente nós perdemos a ação, recorremos, perdemos de novo, mas cumprimos o nosso papel como entidade. Agora falando sobre as vendas online, essa é uma estrada, Luiz, Leandro e telespectadores do AU, que toda empresa, por menor que seja, ela deve estar presente. Essa grande estrada da internet, né, e das redes sociais. Qualquer empresa hoje pode e deve estar presente. Nós, na FEComércio, nós temos várias ferramentas para isso, né? Para todos os lojistas que queiram nos procurar, nós encaminhamos para o departamento adequado, com empresas capacitadas, habilitadas, com conhecimento de mercado, que podem dar um assessoramento para qualquer empresa de qualquer tamanho, por custos extremamente baixos, acessíveis. Porque dessa grande estrada, Luiz, nenhuma empresa pode ficar fora, né? E isso é algo que não vai mudar. Não vai mudar. Nós vamos ter que se adaptar, e aí que eu queria fazer essa pergunta. Porque também tem que analisar o outro lado, né, Leandro? Se o vivente for comprar na internet, eu vou ter que afastar um vendedor, né? Vai afetar no mercado. Agora, como preparar e como concorrer com essa... Porque parece uma concorrência que, com todo respeito, você no conforto da sua casa, faz o pedido, acabou. Agora mudou. O atendente dos comércios hoje está mais sorridente, porque isso era um problema, né? E como o sindicato o Sindiloja está fazendo para que o nosso sócio seja parceiro, ou seja, eu vou explorar esse lado, tornar mais viável isso? Bem, fala de tecnologia é complicado, né? Sim, é verdade. As redes sociais, elas vieram para ficar. Nós não temos como lutar contra a lei da gravidade, né? A lei da gravidade, ela é imbatível. Então, sabendo desse cenário, o que nós temos que fazer? Preparar melhor a nossa equipe de trabalho, preparar o nosso atendimento, preparar as nossas lojas. Mas nós sabemos que as lojas físicas vão continuar existindo, porque nós, especialmente do interior, nós gostamos de ir, o cumprimento de mão em mão, o aperto de mão, o tapinha nas costas, essas coisas de interior ainda elas estão muito presentes nas nossas comunidades. Essa interação com o lojista, o andar pelas ruas é bacana. Veja, as ruas de Erechim são tremendamente atrativas. O traçado das nossas ruas de Erechim, elas são inspiradas na capital francesa, são inspiradas em Paris. Então, andar pelas ruas de Erechim
é muito bacana. Nós temos agora em setembro começam os ipês amarelo a florescer, são ruas largas, avenidas largas, elas são atrativas. E ali nós temos um grande shopping center aberto a todos, né? Então as lojas físicas vão continuar, e aí nós temos que preparar melhor nossa equipe. Quando entrar um cliente na porta, sorria, atenda bem. Quando atender ao telefone, sorria ao telefone, sim, sorria ao telefone. Usar aquelas ferramentas, Luiz, Leandro e telespectadores do Bom Dia. Desculpa, novamente, é porque eu vejo o Leandro, e o Leandro a gente... do meu passado. A gente teve uma relação muito longa no Bom foram Dia. 6 anos lá. Por 6 anos, exatamente. então, mas é do aluno. Isso não é desrespeito ao aluno, é só porque... Nosso reconhecimento, um abraço aos amigos do Bom Dia. Né? Então, ele passou, deixou uma bela imagem no Bom Dia, então a gente olha para ele e ainda vincula ao Bom Dia, né? Mas eu dizia que usar essas ferramentas que estão disponíveis de graça na natureza. Sim. Nós não precisamos pagar nada por ele. Quais são? O bom atendimento, a prestatividade, o sorriso no rosto, cumprir a promessa, né? Tiver que fazer uma troca em garantia, faça a troca em garantia com o sorriso no rosto. Então, são ferramentas que nós podemos utilizar que não custam nada para nós, para qualquer empresa, né? Elas estão disponíveis na natureza. Eu não vou provocar ele agora, fugindo, porque o senhor fala em comércio, tá? E um calçadão em Erechim não é viável? Como é que o Cine de Lojas vê isso, essa possibilidade? Porque favoreceria agora, por exemplo, começa na época de novembro, dezembro. O Cine de Lojas não tem uma noção assim de... Getúlio Vargas tem um calçadão. Eu lembro que um tempo atrás tinha até uma história, né, presidente? Eu lembro que talvez fazer uma rua coberta, umas coisas assim aqui nessa cidade. O que o senhor acha dessas ideias? Olha, que vai ter que inovar, né? Isso aí, isso está sendo discutido dentro do CODER, que é o Conselho de Desenvolvimento de Erechim, né? Eu não faço parte, mas nós, enquanto cidadão, enquanto entidade, nós todos podemos e devemos pensar nisso. Eu sempre fui favorável porque as pessoas vieram antes que os automóveis. Sim. Né? As pessoas vieram antes, então elas têm prioridade em relação aos automóveis. Eu sempre tive comigo, mas aí falo como José Gelson Miola, essas 3 quadras aqui do início da Maurício Cardoso até o antigo Pago Noncelli, né? Uma casa de comércio da década de 30. Se nós pudéssemos deixar essas 3 ruas para as pessoas, né? Isso é um sentimento meu, mas passa por um estudo, creio que seja talvez até viável, porque em muitos lugares existem calçamentos. Andar pela Europa, né, tem calçamentos longos, né, de muitas ruas, muitas quadras, muitas avenidas destinadas às pessoas, porque a pessoa é o principal numa comunidade, né? O objetivo principal são as pessoas, não os automóveis, né? Nós temos no Brasil aquele conceito de que para andar 100 metros tem que ir de automóvel. O brasileiro é assim, né? Então nós temos que mudar isso aí. E tenho certeza que nós vamos evoluir e vai chegar ao ponto que isso vai acontecer em Erechim. Mas está sendo fomentado. Está sendo fomentado, está sendo tratado. Veja que Erechim tem crescido muito, Luiz, Leandro e telespectadores, tem crescido muito e melhorado muito. Hoje veja que eu sempre falo, uma vez fui questionado num outro veículo, Leandro, que, mas todo mundo compra lá, todo mundo vai para lá, todo mundo aqui, todo mundo ali. Digo, mas quem é esse todo mundo? Eu não sei. Mas qual é a fonte? Eu não tenho a fonte. Mas onde está a pesquisa? Não, eu não tenho pesquisa. Digo, bom, então vamos fazer o seguinte. Nós, do Cine de Lojas do Alto Uruguai, da Fé Comércio, nós só trabalhamos em pesquisas em que sejam citadas as fontes, né, na informação oficial. Então vamos aguardar. Quando surgirem as informações oficiais, nós voltamos a conversar, né, porque eu não acreditava naquilo. Quando as informações oficiais saíram, bom, então agora nós vamos trabalhar em cima de dados. E esses dados mostraram o quê? Erechim, melhor cidade, melhor município para investir e viver, 3º no Rio Grande do Sul e 12º no país. Esses são dados oficiais e é em cima deles que nós trabalhamos. Então veja quanto Erechim é atrativo. Nós temos aqui, por exemplo, olha, a última grande rede veio para cá, a Van veio para Erechim por quê? Porque aqui nós temos poder de compra, nós temos público consumidor, né? Nós não somos referência só no comércio, nós somos referência no agronegócio. Se nós voltarmos a alguns anos atrás, nós tivemos aqui em Erechim, no interior de Erechim, o produtor
de soja com a maior produtividade do Brasil. A maior produtividade do Brasil nós tivemos aqui em Erechim. Agronegócio, setor primário trabalhando, né? Nós temos indústrias, né, que produzem muito e mandam para o mundo, enviam seus produtos para o mundo com excelência, né? Então, Erechim está muito bem posto no cenário estadual e nacional. E nós estamos num processo de evolução, né? E nós temos que mostrar isso. E vocês, os senhores, enquanto veículo de comunicação, têm o dever de mostrar. Nós temos que falar bem da nossa cidade, falar a verdade, né? Sempre falar com a verdade, trabalhar com a verdade, mas trabalhar em cima de números, de pesquisas, de fonte. Não podemos, em achismos, quando citar alguma coisa, mas qual é a fonte? Senão tu denigre uma comunidade, você bota as empresas contra as entidades, você bota a comunidade contra o prefeito, você gera um clima de constrangimento, muitas vezes em fato que tu não consegue comprovar. Então vamos trabalhar em cima de fatos reais, oficiais, que aí nós chegamos a um denominador comum. Principalmente nesse tempo em que a gente sempre fala da questão da fake news, né? Que é essa notícia esparramada pela internet aí, sem qualquer preocupação e sem qualquer fala. Mas eu quero destacar uma coisa que eu sempre comento aqui com o Luiz, presidente, que é o seguinte: o quanto a nossa cidade é bonita e abençoada, o quanto Erechim cresceu, o quanto Erechim está se desenvolvendo e continua crescendo. A gente vê aí cada vez mais loteamento, mais bairro crescendo, mais pessoas vindo morar aqui. Pessoas de outro país, né, a comunidade venezuelana, vê um atrativo na cidade porque aqui tem emprego, aqui tem geração de renda, né? É uma cidade aí que está a poucos quilômetros da divisa com Santa Catarina, do Paraná, está bem numa divisão. Eu há pouco tempo falava com um empresário que ele dizia: Leandro, eu em 24 horas, menos de 24 horas, o meu produto está em São Paulo, eu não preciso de um CT em São Paulo, que é caríssimo, na região metropolitana, porque aqui eu consigo uma mobilização para todo o sul do país, para as principais cidades do país, e aí ficamos à frente de capitais, que nem o senhor falou agora há pouco, aí em 12º, a melhor cidade do país em se viver. A gente realmente tem que valorizar a nossa cidade e pensar nisso. E ainda falando sobre essa questão, nossos ouvintes estão falando aqui da questão do atendimento das lojas, né? Que as lojas vêm preparando, motivando os atendentes aí a melhorar o atendimento e ressaltar esse trabalho que o senhor tem feito, por exemplo, que não é porque é aqui no online, mas tentar mostrar para os lojistas também que o caminho, a internet não é uma concorrência, digamos assim, mas que eles poderão usar também e podem caminhar junto, o presencial, o online. E aí está o Cindy Lojas hoje com um programa online para trazer as informações para a comunidade lojista, né? E também além do setor presencial, né? Como é que o senhor vê essa questão da presença online, da importância da presença online, presidente? Você falou a questão da internet, só ressaltando Sim. mais um detalhe. A internet, essa grande estrada que nós temos à nossa disposição de todos, ela é um concorrente, sim, ela é um concorrente forte, mas ela também é um aliado. Exatamente. E esse equilíbrio nós temos que buscar em nossos negócios, né? Esse ponto de equilíbrio que nós temos que achar. Cada empresário vai ter que ter o seu ponto de equilíbrio, que para muitos vai ser diferente, né? Cada um buscar o seu. E essas oportunidades, por exemplo, que o AU aqui está nos dando, e certamente para outros também, isso é fantástico, porque nós conseguimos levar a informação, como nós estamos aqui agora, levando informação precisa. Você veja que os teus telespectadores estão aí fazendo perguntas, né? Essa interação do veículo de comunicação mostrando o que acontece na nossa comunidade é muito importante. E Erechim, eu já estou aqui, vivo aqui desde os 11 anos de idade, já passei dos 50, tá? Então eu posso falar um pouco de Erechim, porque também sou um filho acolhido por esta terra, e a qual me acolheu muito bem. Eu não tenho segundo plano, o meu plano está aqui. Vim para cá e quero permanecer aqui, não pretendo sair daqui. E veja, os senhores, se pegar nas entidades, quantos filhos que Erechim acolheu e que não são daqui, que estão presentes nas outras entidades também, né? Que vieram para cá. O prefeito é um exemplo. O prefeito é um exemplo, né? O prefeito está aqui, né? Já no seu terceiro mandato, né? Terceiro mandato, veio de fora. Então Erechim acolhe a todos muito bem. E eu posso falar de Erechim porque no tempo que eu tinha tempo para fazer cavalgadas e frequentava CTG, eu andei muito pelo estado, de norte a sul, leste a oeste, para outros estados também, plantando ipê amarelo, sempre cito esses casos.
Aliás, transformamos na época o ipê amarelo, a árvore símbolo de Erechim, é uma conquista nossa do Recanto dos Taus, lá, que um CTG que teve por um período uma atuação muito forte no tradicionalismo gaúcho. Nós plantamos ipês amarelos. Lembro quando plantamos em Venâncio Aires, por exemplo, de frente à segunda maior igreja do mundo, no estilo neogótico, e o prefeito Almedo Dettenborn, ele disse: vocês têm uma cidade belíssima. Eu digo: sim, nossa cidade ela é inspirada em Paris, nosso povo é acolhedor. Quando nós plantamos em Concórdia, o prefeito disse: nossa, prefeito João Girardi, de Concórdia, quando plantamos na Praça do Gelo Gozo, ipê amarelo, quando forem lá em setembro, verifiquem lá no centro da praça, de frente à concha acústica, tem o ipê amarelo. Nós plantamos, já está florindo há diversos anos. E o prefeito João Girardi nos disse: nossa, como Erechim cresceu. Eu digo: sim, Erechim cresceu e vai crescer muito mais. Nós crescemos de forma homogênea. Quando nós fomos plantar em São Paulo, por exemplo, em São Bernardo do Campo também, o grande empresário, meu amigo, que é dono da maior indústria do mundo, em sua filial Brasil, ele disse: eu quero conhecer Erechim. E antes mesmo de nos conhecer, ele disse: olha, eu quero, ele soube o nosso plantio em São Paulo, ele quis uma muda também em São Bernardo do Campo. E nós fomos plantar essa muda em São Bernardo do Campo, de ipê amarelo, e a empresa dele, com mais de 2.000 colaboradores, parou para nós plantarmos o ipê amarelo. Veja a grandeza desse fato. E ele me disse: quero conhecer Erechim. Ouço falar muito bem de Erechim. Isso era o ano de 2007, já são 17 anos, se não me falha a memória, né? Eu disse: sim, venha para Erechim, nós acolhemos muito bem. Se o senhor quiser empreender lá, nosso campo é fértil. Então, Erechim tem isso. Erechim é conhecido, Erechim é elogiado onde quer que você vá. Eu posso falar com conhecimento de causa porque andei por esse Brasil e quando falo em Erechim, você sente que falo com carinho. Então, é isso que nós temos na nossa cidade, na nossa comunidade, e nós temos o dever de falar bem e mostrar o que de bom acontece aqui. Segurança pública vai muito bem, o nosso comércio está bem. Claro, as dificuldades que são inerentes a todo o setor, né, a economia, a nível do Brasil. Mas veja, nossas indústrias produzindo belos produtos e exportando, né, agronegócio muito bem. Então, nós temos belíssimos motivos para estarmos felizes em Erechim. Perfeito. Olha, como o tempo passa rápido, né? Já são 8 horas da manhã e nós estamos chegando já ao final da nossa entrevista, da nossa conversa. Presidente, muito obrigado mais uma vez por o senhor estar aqui. Muito nos engrandece a sua participação aqui do nosso programa. Nós ficamos muito honrados com a presença do senhor aí, que tem uma história não só à frente do Cindy Lojas, mas uma história com Erechim, uma história de um cara que ama essa cidade, que batalha por essa cidade, que acredita no comércio local. E aí a gente leva para quem está nos acompanhando agora de manhã, dizer o seguinte, que são pessoas como o senhor que a gente quer trazer nesse programa aqui, que inspire a nossa comunidade a seguir trabalhando, a seguir lutando. Então volte outras vezes, porque o senhor é sempre muito bem-vindo aqui no nosso programa, no AU Online, para estar falando com a comunidade através dos nossos microfones. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Leandro. Obrigado, Luiz. Obrigado ao AU Online, que nos possibilita esse canal direto com nossos representados, e dizer que o Cindy Lojas e a FEComércio estão presentes em todas as decisões tomadas no país que afetam o nosso setor terciário. Nós, através das nossas assessorias da FEComércio, nós estamos direto na Assembleia Legislativa, não podemos falar parlamento gaúcho, porque nós não somos parlamentaristas, né? Mas na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, nós estamos presentes em tudo que diz respeito ao setor terciário e no Congresso Nacional. No Congresso Nacional em Brasília, tanto a Câmara dos Deputados como o Senado da República, todos os projetos que estão em andamento, nós temos acompanhamento, nós temos assessoria a todos os deputados, senadores que muitas vezes não têm aquele conhecimento para tomar uma posição mais adequada, mas a FEComércio tem. Então a FEComércio leva subsídios para eles tomarem a decisão adequada. Então tudo que acontece no setor, que possa interferir no setor terciário, a FEComércio, Cindy Lojas, estão presentes em todas essas áreas para nós tornarmos mais rentável o nosso negócio, podermos gerar mais emprego, renda e impostos para o país que, portanto, precisa alimentar nossos municípios, nossos estados e a nossa federação de uma maneira equilibrada.